Com 10 meses, a Pérola foi fazer a corretiva. E ali, nós passamos mais uma vez por provações, por entrega total. E ali eu tive que entregar minha filha para Deus. Falar, Deus, que seja feita a sua vontade. Nessa corretiva, nós internamos, né? Para fazer a corretiva, nós estávamos super confiantes. Havia encontrado o transplante, a válvula, né? Ela não fez transplante total do coração, ela recebeu uma válvula do coração de transplante de outro coraçãozinho humano, né? Então, graças a uma família que, mesmo em meio à sua dor, do seu luto, de perder uma criança, doou os órgãos dessa criança e que a Pérola hoje tem essa válvula transplantada no coraçãozinho que um dia foi de alguém e que deu chance de vida para minha filha. Então, sou muito grata. Eu falo muito sobre a importância da doação de órgãos. A gente tem que comunicar à família dessa nossa vontade que nós queremos ser doadores de órgãos, porque isso salva vidas, salva vida. A minha filha está salva, está podendo ter uma vida tranquila em casa, com o coração funcionando normal, graças a uma pessoa que doou a válvula cardíaca do seu filho. Então, na cirurgia cardíaca da Pérola, foram 8 horas de cirurgia. Ela fez 5 correções, tá? Para que vocês saibam, ela tinha que tirar o Blaylock, que era aquele shunt. Ela tinha que fechar a CIV, que os ventrículos... Comunicação interventricular, CIV. Os ventrículos estavam abertos, então eles tinham comunicação, então sangue oxigenado e não oxigenado, eles se misturavam, então a gente precisava fechar e separar cada ventrículo direito e esquerdo no seu quadrado, né? Ela tinha ainda a persistência do carnal arterial para fechar, o PCA para fechar. Ela tinha uma estenose no ramo esquerdo da artéria pulmonar, ainda é um pouco estenótica, mas depois da cirurgia, eu já vi isso no laudo, para aumentar a passagem. Ela tinha que receber, por fim, essa válvula de transplante, que era o principal disso tudo, apesar de que tudo era importante, tudo tinha que fazer. Então lá fomos novamente nós encarar mais uma cirurgia e agora tão esperada corretiva. O coração dela milagrosamente tinha aumentado, o ventrículo direito estava balanceado com o esquerdo, estava, né? A hipertensão não tinha aumentado a ponto de impossibilitar a cirurgia, então foi feita a cirurgia, então nós estávamos muito contentes que o grande momento chegou da correção do coraçãozinho dela, mas ao mesmo tempo também naquela montanha russa, porque a gente já tinha passado por UTIs, a gente já tinha passado por né, cirurgia cardíaca, já sabia como era. Então, assim, ao mesmo tempo que nos trazia um pouco mais de tranquilidade, porque a gente já estava experiente, né, nas UTIs da vida, a gente sabia o que poderia esperar. Então, enfim, foram 8 horas de cirurgia. E aí, quando terminou a cirurgia, o médico nos chamou e nós fomos lá. E aí ele falou que tinha sido tudo bem na cirurgia, falou só que ela tinha tido muito sangramento, mas que isso era esperado pelo tipo de cardiopatia que ela tinha, mas que tava tudo bem, que tinha sido tudo certo, tinha dado tudo certo e que ela já iria pro centro pra UTI, que a gente poderia aguardar lá na saída de cima, que é do lado da UTI, que ela passaria por nós. Nossa, até veio a cena agora, ela subindo, acho que eu tenho esse vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês. E ali ela saiu, nós vimos ela tava com um lacinho de gaze, o pessoal fez com gaze, fez um lacinho nela com carinho, então ela passou, a gente deu um beijinho nela e ela entrou na UTI. E ali a gente teve que ficar aguardando até a hora que nos liberassem, porque eles têm que transferir ela do leito, né, da cama que ela veio pro leito da UTI. Então esse é um momento muito delicado, porque mexe os aparelhos, troca os aparelhos, o aparelho que veio do centro cirúrgico pro aparelho que ela vai ficar conectada na UTI, respirador, estava entubada. Então, é um momento delicado que ninguém pode ficar lá dentro. Então, todos os pais têm que sair, né? E, obviamente, eu só poderia entrar na hora que estivesse estabilizado e me chamassem. E começou a demorar, começou a demorar, começou a demorar. Demorar além da conta, porque a gente já tava macaco velho nessa experiência. Falei, não, tá demorando demais, Danilo, não tá acontecendo alguma coisa com a Pérola. Dele, ai, pare, não pense assim. Eu falei assim, eu tenho certeza, Danilo, tá acontecendo alguma coisa com a Pérola. É com a Pérola. E aí começou uma correria, começou a entrar médico
de outros setores, começou a entrar enfermeira, começou a entrar gente do laboratório, sair com coisa coletada. Eu falei, meu Deus. Aí passou uma técnica e os outros pais que estavam ali, ai, que tá, não dá pra gente entrar? Eles, não, vai demorar, tá tendo uma intercorrência grave. Eu falei, meu Deus. Eu falei, só pode ser com a Pérola que acabou de chegar do centro cirúrgico. Eu falei, meu Deus, é com a Pérola, Danilo. Ele, não, para de pensar assim, amor, não é. Eu falei, é com a Pérola, tenho certeza. Dito e feito. A Pérola tinha tido uma parada cardíaca e respiratória. E eles não estavam conseguindo reanimar a Pérola. E aí, quando nos chamam, a gente ainda não sabe de nada. A gente entra no centro cirúrgico, na UTI. A médica vem nos falar. E geralmente quem vem primeiro é a técnica de enfermagem, né? Que ela vem, ela fala, olha, tua filha tá assim, ela tá conectada nisso, isso, mostra os aparelhos, fala o que ela tem, fala quais são, mostra os drenos, mostra, né? Nos situa da situação do nosso filho e depois a médica vem falar. E não, veio direto a médica falar, falei, nossa, tem alguma coisa aí. E todo mundo me olhando, as técnicas me olharam, assim, eu percebi que tinha, falei, cara, foi com a Pérola. E aí, eu olhei minha filha lá, na maca, e a médica veio conversando comigo, fui chegando mais perto da maca. Ela falou assim, então, mãe, a Pérola teve uma parada cardíaca e respiratória aqui na UTI. Por isso que nós não deixamos vocês entrarem. E foi muito difícil para reverter, ela falou. E aí, todas as técnicas ali em cima, mexendo na Pérola, né? Ela me falando as técnicas ali ainda, olhando os aparelhos e medindo de novo, e escutando de novo, fazendo aquelas coisas, anotando. E eu olhando aquela movimentação em cima da Pérola e a médica me falando. Foi muito difícil de voltar. Nós usamos dose além da conta para que ela voltasse. Nós usamos dose além do que é recomendado, né? Tipo assim, chega num limite e deu, não voltou, não voltou. E ela não desistiu, sabe? A médica não desistiu. E graças a isso, a minha filha tá viva, cara. Porque poderia ter sido um outro médico que tivesse desistido. Não, já chegamos na dose limite, nas manobras possíveis e ela não tá voltando, não é pra voltar. E aí, quando a médica tava me falando que a Pérola teve uma parada cardíaca e respiratória, parou tudo, né? Parou. A Pérola parou, de fato, a Pérola morreu. Por minutos. E quando ela tava falando comigo, a Pérola começou a convulsionar na nossa frente. E a gente não podia fazer nada. Então, todas as técnicas da sala começaram a chegar em cima da Pérola e tal. A gente teve que ir pra trás e minha filha convulsionando na minha frente. A médica me dando a informação que minha filha tinha acabado de voltar de uma parada cardíaca, que não era pra ter voltado, e ela tava convulsionando e sem poder fazer nada. Então, ela falou assim, mãe, a gente pede que você volte só amanhã, 10 horas da manhã, essa noite não pode ficar com ela e tal, não sei o quê. E por conta de tudo isso que tua filha teve, a gente vai ter que induzir ela ao coma profundo. Falei, meu Deus do céu. Bom, ali nós tivemos que ir pra casa com aquela notícia. Não pudemos ficar com a Pérola. E aquela noite foi uma noite que obviamente eu não consegui piscar, né? Foi uma noite que eu chorava e que eu orava e que eu sentia medo e ao mesmo tempo eu entregava a Deus o que tivesse que ser, pedia sabedoria, pedia firmeza e chorava, e foi uma noite bem difícil e que eu não sabia o que ia ser, né? Se eu ia chegar no outro dia seguinte e eu ia encontrar minha filha viva, né? Então, nós chegamos no outro dia, eu fui, o Danilo acabou pegando uma gripe. Não pôde quase em nenhum dia, praticamente, ficar com a Pérola. Então, eu fiquei sozinha com a Pérola no hospital. 24 horas dormindo lá, tomando banho lá, me alimentando lá, sem sair de lá, né? Mal e mal a gente, né, a gente só saía para tomar banho, para comer, quando tinha alguma intercorrência que eles mandavam os pais saírem. Porque se não mandassem a gente sair, eu não saía. Eu não saía, ficava ali do lado da Pérola. E aí eu cheguei, a minha filha tava lá, entubada, mas isso já era esperado, só que estavam com um paredão de bomba de infusão, mas um monte, porque tiveram que induzir ela a um coma profundo, para que desse mais, que o corpo trabalhasse menos, para dar mais recuperação para esse coração que tinha passado pelo que passou, de uma parada e ter voltado tão descompensado como ele voltou, né? E ali a minha filha ficou em coma e por conta dessa parada cardíaca e respiratória, todo o lado esquerdo do corpo dela paralisou.
porque todo o lado esquerdo do corpo dela tinha paralisado. Fizeram um monte de exame na cabeça da Pérola, eletro, ultrassom, tomografia, que constou uma lesão do lado direito do cérebro dela por conta do AVC, do acidente vascular cerebral que ela teve por conta da falta de oxigênio, porque ela parou o coração e parou de respirar. Então o corpo dela ficou minutos sem oxigênio nenhum, em lugar nenhum. E obviamente aquela parte do cérebro uma parte do cérebro que ficou sem oxigênio, morreu, né? E vai morrendo, e vai morrendo, e vai morrendo por falta de oxigênio. Então teve uma partezinha que foi danificada, que foi a que deu a paralisia toda do lado esquerdo do corpo dela. Então, eu que tava com a minha filha, mais uma vez, numa situação delicada, eu tive que me apegar em Deus, porque eu não tinha também outra alternativa. Eu vou me desesperar, o que vai resolver, né? Eu precisava me manter firme, eu precisava encontrar dentro de mim, mesmo em tamanha dor, encontrar firmeza, encontrar sabedoria, encontrar alegria, para continuar lutando com a minha filha ali, independente do que fosse. Eu não sabia se a minha filha iria conseguir sobreviver àquilo tudo. Eu não sabia se a minha filha ia ficar dependente de aparelhos de oxigênio pro resto da vida. Eu não sabia se minha filha ia ficar paralisada. Eu não sabia o que iria acontecer dali pra frente. Então eu tive que conversar muito com Deus, né? Pedir demais pela vida da Pérola, por um milagre, por novamente, eu falo assim, né? Sei que Deus nunca nos abandonou em momento nenhum, mas que também, se não fosse da vontade dele, que me ajudasse a aceitar, a passar aquilo, e que a minha filha iria ser amada independente de qualquer coisa, né? Que eu aceitava ser um instrumento de Deus. Então, assim, foi um momento que eu tive que ficar ressignificando o tempo todo, tudo que acontecia, ressignificava. Vinha outra bordoada, eu tinha que ressignificar aquilo dentro de mim. Então, a minha gravidez toda, e todo o processo depois, né, dessas cirurgias com a Pérola foi um trabalho de muita ressignificar e ser resiliente no processo. Então eu vivi na prática isso, né, senti na prática. Mas se não fosse o meu amor a Deus, a Jesus, a minha fé, eu não sei o que seria de mim. E aí a Pérola naquela situação, vou conversando com uma outra mãe fora da UTI, né, lá na família participativa, onde ficam os outros pais das outras UTIs, ou só da enfermaria também. Eu tava conversando com uma outra mãe, uma outra avó, na verdade, uma avó da uma cardiopata que também tava internada. E a gente conversando, assim, sobre essas coisas da vida, sobre Deus, né, sobre tal. E aí uma outra moça, que tava numa enfermaria, que não era a filho dela era questão de fígado, não era questão de coração nem nada, tava só na enfermaria. Ela falou assim, nossa, vocês são muito fortes, porque eu já não tô suportando o que eu tô passando com meu filho. Vocês são muito fortes, como é que vocês conseguem? E aí eu parei pra ver que eu não achava que eu era forte. Pra mim, era natural aquela minha fé, sabe? Graças a Deus, eu nasci numa família de muita fé, né? Com muito Jesus no coração. Então, pra mim, aquilo era natural, né? E aí eu percebi que as pessoas estão carentes de fé, né? Que falta fé, que falta acreditar, que falta crer num Deus de milagre, de fato, de verdade. Para Deus nada é impossível, né? E que por mais que não seja possível, por N motivos, esse processo da gente aceitar, entregar e a gente encontrar a nossa paz em Jesus. E eu percebi que aquilo não era natural para as pessoas. E ali eu comecei a me atentar de que, poxa, tô começando a entender por que Deus também me colocou nisso tudo, né? Talvez eu possa ajudar mais pessoas também, de alguma forma, a se encontrarem dentro de si, encontrarem esse Deus, né? Que elas ficam procurando fora e que tá dentro. E ali começou a me atentar às coisas e eu comecei a entender muito também do porquê as coisas estavam acontecendo na nossa vida. Apesar de que eu nunca fiquei procurando, nunca fiquei questionando Deus por que isso, por que aquilo, nunca questionei. E, enfim, e aí a minha filha estava entubada naquela situação, em coma, eu não sabia o que ia acontecer, sabia que já tinha dado uma lesão cerebral, não sabia o que isso poderia afetar.
Eu tava sem ver o meu filho mais velho, que é o Victor. O Victor tava com 7 anos. A Pérola nasceu, ele tinha 6, né? Ele já tava com 7. Então, sem eu estar junto, sem a presença da mãe, minha mãe tá no hospital, a minha irmã, sabe? O que fica passando na cabeça de uma criança? E aí eu senti que eu precisava do meu filho, né? Porque meu filho tava se divertindo com os primos, tava com o pai e tal, apesar de que poderia estar passando na cabeça dele, mas eu senti muita falta do Victor. E aí eu falei pro Danilo, falei assim, Danilo, coloca 2 máscaras, né? Já passou um pouco do gripão, coloca 2 máscaras. Agora já passou a fase pior, né, da gripe, só ficou aquela tosse eterna, né? Bem daquela época. Curitiba ainda, né? E venha ficar com a Pérola essa noite, por favor. Eu preciso ficar com o Victor, sim. Eu precisava do colo do meu filho, né? Porque a gente acha que o filho acha que a gente cura com beijinho, né? Ah, um beijinho da mãe sara, né? Mas mal sabem eles que o beijinho dele, Sara, cura o nosso coração, né? Então eu precisava do meu filho, eu precisava do abraço dele, eu queria ficar pertinho do Victor. E ali saí, o Danilo foi ficar com a Pérola naquela noite e eu fui ficar com o Vitinho. E no outro dia a gente trocaria na hora do almoço. E aí eu falei assim, filho, vamos amanhã na igreja onde a mamãe ia quando a mamãe era criança? Uma igreja que eu ia quando eu tinha 4 aninhos. E me deu vontade de voltar lá naquela igreja. E aí nós fomos. E para minha surpresa, a igreja era pertinho do hospital e eu não imaginava. Então nós fomos na igreja no dia seguinte. E ali, naquele dia que eu estava na igreja, ali Deus falou muito comigo. Eu entendi o meu propósito de vida. Eu entendi uma coisa que já estava latente dentro de mim. E ali eu falei, é isso. E o culto foi tão lindo, assim, parece que foi pra mim aquele culto que foi falado, que Deus falou. Nossa, como eu chorei naquele culto. E ali eu entreguei. Ali eu entreguei a Deus tudo o que estava aflita dentro de mim. E entreguei a minha filha. Eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade levar a minha filha de volta, então que o Senhor leve. Eu entrego minha filha pro Senhor. Me dê força, me dê sabedoria, me ampare para que eu passe por essa dor. Mas se for da sua vontade, eu aceito, Senhor. Eu aceito. Mas eu quero, por favor, Senhor, que a sua vontade seja a mesma que a minha. Permita que a minha filha se recupere, que milagrosamente ela volte os movimentos. Eu continuo acreditando, Senhor, eu continuo acreditando. Mas se for da sua vontade, a minha filha é sua, não é minha. Eu sou só o veículo, ela é sua filha. E ali eu entreguei a Pérola para Deus. E eu entreguei a minha família. Eu falei, Senhor, a minha família é sua. A minha família é sua. Que nós sejamos um instrumento do seu amor. Né? Que eu, meu marido e meus 2 filhos possamos ser mais uma centelha de luz nesse mundo. De alguma forma. Independente se isso vai ser por dor ou vai ser por amor. Mas que nós possamos. A minha família é sua, Senhor. Eu entrego a minha família para que seja um instrumento do Senhor. E ali eu entreguei, né, a minha família, entreguei o meu filho, minha filha, entreguei as minhas dores, entreguei tudo. Falei assim, eu quero viver pelo seu amor, né? E aí voltei pra UTI. No que eu voltei pra UTI, não podia entrar. Tava tendo uma intercorrência. Mas eu tava bem. Naquele momento eu falei assim, não é com a Pérola uma intercorrência negativa. Não é. Não senti que fosse. E aí, como eu sei que intercorrência demora, eu subi na capela do 3º andar lá do hospital. Me ajoelhei, fui mais uma vez conversar com Deus, fui mais uma vez respirar. E ali tinha um livro em cima, da onde a gente se ajoelha, né? Eu não sei o nome daquilo. Não sou católica, não sei o nome das coisas ali. Tinha um livro. E eu abri aquele livro. Gente, e eu tirei uma foto. Eu até quero procurar na minha galeria se eu tenho essa foto ainda. Aquele livro, Deus falou comigo, palavra por palavra, ele me respondeu, palavra por palavra. Fiquei tranquila, independente do que fosse o desfecho, mas ali eu tinha certeza que minha filha ia ser um testemunho de milagre, de superação, que tudo ia ficar bem. Ali eu tive certeza absoluta, ali eu não tive mais dúvida nenhuma.
E aí eu tava bem, eu tava escutando um Aline Barros no fone de ouvido. E aí uma amiga minha da UTI tocou assim: ah, ela tá bonitinha lá, só com o catéter. Eu, tirei o fone assim. Você não saiu por causa que foram tirar o tubo da pérola? Falei, não, eu acabei de chegar, né? Não tinha intercorrência, não podia entrar. Ela, não tava estubando a pérola. Tipo, minha filha tava em coma, induzido, com o lado esquerdo paralisado até a noite anterior. Eu cheguei do culto. Meu Deus do céu, como assim? Tinham estubado ela. E ela tava só com o catéterzinho recebendo oxigênio pelo catéter no nariz. Linda, maravilhosa, respirando só com o auxílio do catéter, estubada na primeira tentativa, porque, né, com pós-parada cardíaca, pós-AVC, parada respiratória, em poucos dias depois, pouquíssimos dias depois, ela estava estubada, já logo de primeira. Falei, meu Deus do céu, é o Senhor me dando todo o caminho, falei assim, Senhor, eu quero ser tua, eu quero ser teu instrumento, eu quero que minha família seja tua, e é para isso que eu vim servir. Ali eu falei, eu vim servir, Senhor. E aí eu percebi quantas mães achavam que eu era forte, como aquela falou, e eu nunca me vi forte. Para mim era natural a fé, né? Eu nunca me senti forte, porque dói, machuca, a gente chora, a gente tem medo, a gente tem incerteza, mas ao mesmo tempo eu tentava tirar isso dentro de mim e me agarrar na minha fé e conversar muito com Deus e sentir Jesus. Eu sinto Ele, gente, eu sinto. E eu falei, eu preciso que as pessoas também sintam isso, eu preciso que as pessoas entendam, eu preciso que as pessoas se relacionem com Deus dentro delas. E eu falei assim, é isso, Senhor, é para isso que eu vim, eu entendo, eu quero isso, eu quero viver isso, Senhor, eu tô entregue a Ti. E ali eu entrei e vi minha filha estubada. Eu tenho vídeo, vou mostrar dela aqui. Ela acordou e quando eu cheguei, ela parece que estava esperando só eu chegar para acordar. Ela abriu o olho. Ela abriu o olho e me olhou com um olhar de tanta gratidão. Ela me respondeu com um olhar. Meu Deus, a minha filha voltava à vida. Tava respirando sozinha, só com um pouquinho de oxigênio no nariz. De uma gravidez incompatível, que queriam que eu abortasse. Depois de 2 cirurgias cardíacas, um cateterismo, um transplante de válvula, parada cardíaca, parada respiratória, AVC. A minha filha estava ali viva, me olhando com um olhar de gratidão. Se não é Deus, gente, o que é? Ai, desculpe, eu sempre acho que eu não vou chorar, mas não tem como. Só eu sei o que eu vivi. Então, meu Deus, como Deus é bom o tempo todo. E mesmo que minha filha tivesse ido aos céus, eu já tinha entregado a Deus isso. Entendeu? Não é porque o meu testemunho aqui é um testemunho de milagre, né? Que de quem tem que seu filho volta, Deus não seja, entendeu? É um processo muito dolorido, muito doloroso você entregar um filho para Deus. Mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ali eu entendi, muita coisa foi esclarecida para mim. Eu não vou mais me alongar muito no meu testemunho, porque só eu sei cada dia, cada minuto, cada oração, cada resposta, cada coisa que eu fui recebendo, revelações que eu fui tendo no hospital, coisas que eu fui escutando, achando que era coisa da minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô ficando maluca, eu tiro isso da minha cabeça, né? De escutar. Então eu fui entendendo que o meu processo era servir a Deus, né? Independente da dor que eu pudesse ainda passar, e a gente ainda passa, porque a pérola ainda tem muitas alterações. A gente ainda tá investigando a genética dela, que a gente já fez exame genético na gravidez, já fez exame genético quando ela nasceu, e agora a gente tá na terceira etapa do exame genético. Então, assim, a gente tem a questão da genética dela, mas independente do que minha filha tiver de alteração genética ou não, ela é minha filha e a gente vai continuar vivendo, lutando pro que tiver que lutar. A minha filha tem uma fragilidade no pulmão. Nós já estamos na terceira pneumonia em 5 meses. Nós estamos na terceira pneumonia.
Então, tá bem fragilizada a imunidade dela. Dependendo do exame genético, a gente sabe que ela pode ter outras fragilidades na questão ortopédica, né? O que é o que a gente já vem notando e percebendo. Ela tem atrasos de desenvolvimento, que a gente já sabia, que a gente acompanha com fisioterapia. Ela tem dificuldade para se alimentar, ela ainda não consegue comer comidinha em textura normal e engolir, ela se afoga, ela não consegue engolir. Então, a gente tem várias lutas que a gente enfrenta ainda. Mas eu creio que de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, a gente vai superando a cada dia o que for da vontade de Deus. Eu acredito nisso. E vivo um dia por vez. Porque a minha filha tem outras cirurgias para fazer. Ué, Tami, mas não era a corretiva, não corrigiu, já não tá tudo certo? Sim, ela corrigiu teoricamente. Mas um cardiopata, uma vez cardiopata, é sempre cardiopata. E essa válvula que ela recebeu de transplante, ela recebeu uma válvula cardíaca de um bebê do tamanho que era dela. E essa válvula não cresce junto com o corpo. Ela não poderia receber a válvula de um adulto num coraçãozinho pequeno. Então, ela recebeu de uma criança compatível com o tamanho dela. Essa válvula não cresce junto. Então, a possibilidade de mais pra frente, em algum momento da vida dela, estima-se que por torno de uns 30 quilos, ela tenha que fazer uma nova cirurgia cardíaca para trocar a válvula. Mas eu não fico pensando lá, porque isso gera angústia, isso gera dor, isso gera incerteza. E é o que eu falei, eu não quero dar tempo na vida. Eu quero dar vida no tempo dela e na minha. Porque quem é novo, quem é velho? Quem é novo e quem é velho? Quem tem mais tempo, quem tem menos tempo? Quem disse que é por idade? Quem disse? Quem sabe sobre o seu tempo aqui na Terra? O que você tem feito com o seu tempo aqui na Terra? O que você tem feito? Você tem vivido o que você quer viver? Você tem amado quem você quer amar? Você tem tentado melhorar a cada dia? Ou tá deixando pra que, quando eu morrer... eu sou novo. Você é novo? Eu sou muito velho agora pra fazer essas coisas. Você é muito velho? Quem disse que tem novo, que tem velho? Não tem tempo. Existe o tempo de cada um aqui. Mas não é o mesmo tempo para todo mundo. Todo mundo vai viver até os 100 anos. E mesmo que fosse todos vivermos até 100 anos, o que é 100 anos, cara? Não é nada. Não é nada. Então, a gente precisa viver um dia por vez. A gente precisa não ser dominado pela ansiedade. A ansiedade destrói a gente. O medo rouba os nossos sonhos. A gente não pode deixar o medo falar mais alto. A gente precisa identificar isso quando isso está acontecendo com a gente. E se a gente não consegue lidar com isso sozinho, a gente tem que buscar ajuda. Seja uma ajuda profissional, de médicos, mas também seja uma ajuda espiritual. Como que está o seu lado espiritual? Porque a carne vai ficar, a matéria fica. E o que é eterno? Como você está lidando com o que é eterno? Como que está a sua escola para o seu lado espiritual? Então, enfim, a gente passa por muitos processos ainda, independente de resultado. A minha filha vai ser a filha que o Senhor, Deus, quer que seja. Enfim, gente, esse é o meu testemunho de uma mãe de uma gravidez incompatível com a vida, mas que tem uma filha de 1 ano e 7 meses, superando, sendo vitoriosa a cada segundo, surpreendendo a medicina. Se não é Deus, é o quê? Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. A gente ainda vive isso que eu falo. A gente não tem que dar tempo na vida. A gente tem que dar vida ao tempo. Viver um dia por vez. E a gente tem que dar atenção às coisas que são eternas e não às coisas passageiras.